Boa noite a todos. Vou fazer uma leitura do livro Convites de Sheila, pelo Espírito de Sheila. É possível. Não desistas agora. Em meio ao nevoeiro de problemas, talvez te sintas desanimado e aflito. É possível, porém, que a solução esteja mais perto do que imaginas. Em meio ao mar tempestuoso das aflições, talvez te sintas amedrontado e enfraquecido. É possível, porém, que a calmaria chegue em breve, tranquilizando os teus dias. Em meio à noite escura das decepções e dores, talvez te sintas desorientado e perdido. É possível, porém, que o sol triunfe logo mais, iluminando tua existência. Compreensível o pranto que brota da dor. Não cultives, todavia, o tóxico do ressentimento. Lembra que és espírito imortal, e para o espírito imortal a felicidade será sempre possível. Escola Divina. A fim de favorecermos o nosso aprendizado espiritual, saibamos identificar determinados elementos que compõem a escola divina. Toda experiência é ensinamento. O tempo é mestre. Antagonismos e dificuldades constituem momentos de avaliação. A dor é esforço para fixar aprendizado. Fracasso é lição. Aproveitamos a oportunidade de aprender uns com os outros, realizando o melhor ao nosso alcance, porque a escola da vida é aberta a todos, mas o aproveitamento e a vitória espiritual depende do empenho de cada um. Boa palestra a todos. Prezados amigos, amigas, prezadas irmãs e irmãos aqui presentes, queremos dar boa noite a todos, saudando-os fraternalmente, abraçando-os de coração. Sejam todos muito bem-vindos. Aquele ou aquela que aqui está chegando pela primeira vez, seja abraçado por todos nós, que aqui fazemos parte desta casa, encarnados que estamos, e dos nossos amigos do plano espiritual, responsáveis pelas atividades nesta instituição. Então, sejamos todos nós aqui abençoados por esta oportunidade concedida de estarmos aqui esta noite. Para iniciarmos a exposição, vamos nos envolver em torno da prece, elevando os nossos pensamentos e sentimentos a Deus, para agradecer ao Pai, ao dom da vida, agradecer a Deus ao dia de hoje, e por estarmos aqui.
partilhando e compartilhando das luzes desta doutrina consoladora. Que todos nós possamos nos sentir alimentados pelas bênçãos divinas e que atenda às nossas necessidades de compreensão, de entendimento, que os nossos sentimentos possam estar conectados. Que as forças do bem que aqui se fazem presente, os espíritos amigos, possam derramar sobre cada um de nós os eflúvios espirituais, promovendo bem-estar, serenidade, calma. Possamos sentir, mesmo que por breves instantes, a paz de Jesus. É com este sentimento de profunda gratidão e alegria de podermos fazer parte deste banquete espiritual desta noite, que pedimos a permissão ao mentor espiritual desta casa para darmos por iniciada a exposição doutrinária desta noite. Que assim seja, graças a Deus. E conosco o nosso colega, colaborador, aqui do Centro Espírita Caminho de Luz, Adalberto Pena, que é responsável pela mensagem de hoje, que ele preparou com certeza, com muito carinho para todos nós. Que Jesus te abençoe. Assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Não se incomodem com a purpurina que está na cabeça de alguns aí. A cada um conforme as suas obras. Como dizemos, ou como dizem aqueles que conhecem um pouco mais sobre a doutrina dos Espíritos não proíbe nada, mas a consequência ela também não cobra, mas faz parte da nossa vida. Somos responsáveis pelo plantio, mas também e principalmente pela colheita. Não é isso? Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos os irmãos e irmãs encarnados e também os irmãos desencarnados que se fazem presentes, aos bons espíritos que se dignaram a estar na nossa casa hoje para nos auxiliar, nos inspirar e, acima de tudo, agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos nesse local tão abençoado para nos encontrarmos e aprendermos um pouco mais sobre a doutrina dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe a todos e que os bons Espíritos nos inspirem, como o Laércio comentou, que a gente possa passar a mensagem que hoje preparamos. Na exposição da semana passada, de quarta-feira passada, no dia 7, o nosso irmão Muriel nos falou um pouco, na sua exposição, sobre a menção do caráter da prece. Um lembrete. Para aqueles que não sabem, ou mesmo para aqueles que sabem, as exposições das quartas e domingos ficam gravadas na nossa página do Centro Espírita Caminho de Luz. Então, aqueles que porventura não puderem estar presentes às quartas e aos domingos, ou aqueles que quiserem assistir novamente todas aquelas que já foram feitas, sintam-se à vontade, entrem na nossa página lá, que vai estar tudo novamente aquilo que se fala aqui, que é mais uma forma de buscar um reforço. Mas falando um pouco, o nosso irmão Muriel, ele trouxe sobre o caráter da prece. E essas etapas, por assim dizer, da prece, elas são respostas dos Espíritos à questão 659 do Livro dos Espíritos, e o Livro dos Espíritos, quando Kardec inquire aos Espíritos sobre o caráter da prece. E eles comentam que a prece pode se propor a três coisas, a três objetivos.
ou 3 etapas, não obrigatoriamente, né? Mas para nos ajudar, nos auxiliar. E ele fala sobre louvar a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a entidade a quem a gente se dirige ou dirige a prece. Então, louvar, pedir, que normalmente a gente faz as preces mais para pedir, né? Essa parte a gente normalmente não esquece muito. E tem também a etapa ou o caráter de gratidão. Como o nosso irmão já bem colocou aqui na semana passada sobre a prece, nós não vamos falar sobre a prece. Nós iremos nos ater aqui à questão da gratidão. Então, nosso objetivo hoje é falar sobre a gratidão. O nosso propósito é falar um pouco e refletir sobre a quantidade de coisas simples que se nos acontecem durante o nosso dia e que a gente nem se dá conta do que é que está acontecendo. Muitas das coisas que a gente recebe gratuitamente, até mesmo sem que façamos a oração de forma consciente para isso. Então, que a gente reflita um pouco sobre todas as ocorrências ou incorrências no nosso dia a dia. E de que maneira, né, que nós deveríamos e por que nós deveríamos, de fato, darmos graças por absolutamente tudo, né, que nos acontece no dia a dia. E principalmente por aqueles acontecimentos a que estamos sujeitos e que em primeira mão, à primeira vista, não nos parece tão bons assim, né? Porque nós somos muito imediatistas, então muitas das vezes a gente até faz uma prece pedindo alguma coisa, apesar de ter louvado, e a gente não agradece pelo que recebeu, porque aquilo que a gente recebeu ou que acha que não recebeu, talvez não seja aquilo que nós gostaríamos de receber. E aí isso nos faz sentir o último, como se diz, o último ser humano do planeta Terra, vilipendiado por Deus, por Jesus, por Maria Santíssima. A gente não se acha merecedor de nada. Ou algumas coisas, quando nos acontece, aí a gente pergunta, por que comigo? Por que isso aconteceu justamente comigo? A gente começa a questionar Deus. Por que comigo? Por que eu? Por que com alguém da minha família? De novo, pelo nosso imediatismo e pela falta de compreensão de que nós vivemos apenas um período muito curto. Nós estamos estagiando aqui e esse é um período muito curto. E nós, mesmo aqueles que têm um pouco mais de idade, como eu, vou citar aqui a dona Elza também, ainda somos imediatistas, mas não somos assim tão imediatistas como os jovens, né? Que os jovens hoje, eles plantam hoje e já querem colher amanhã. Mesmo que seja um pé de jabuticaba, né, Jair? Eles acham que o pé de jabuticaba vai plantar hoje e já vai colher amanhã. Não é assim, né? Não tem muita paciência. E nós, nas orações, de uma maneira geral, a gente não tem muita paciência para esperar aquilo que a gente pede. Na primeira carta de Paulo de Tarso aos Tessalonicenses, no item 5, versículo 18, ele diz, dentre as orientações que ele está fazendo para os Tessalonicenses, no item 18 ele deixa a seguinte mensagem: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então ele fala, em todas as circunstâncias. Ele fala isso porque em determinado momento, porque nós sabemos que as epístolas de Paulo, ele faz por aqueles lugares por onde ele já havia passado, montado ali um núcleo de evangelização, um núcleo cristão, ele passa, só que de tempos em tempos ele manda uma carta, porque faz o plantio, tem um burburinho, tem algumas dissidências, algumas dificuldades, ele acaba fazendo as epístolas, né, as famosas epístolas de Paulo, as cartas de Paulo, para tentar amenizar, porque obviamente não era tão fácil quanto hoje de pegar um
um veículo, um avião qualquer, e voltar para aquele lugar que ele passou, porque ele tinha um circuito para fazer. Então, nesse momento, ele deixou essa mensagem, dentre outras, que é muito conhecida: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E a gente sabe que nem sempre é fácil dar graças a Deus ou agradecer por tudo que se nos acontece na vida, principalmente quando algumas vicissitudes nos ocorrem. É isso? Dando continuidade, a gente utilizou aqui um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 28. O capítulo 28 ele é toda uma coletânea de preces. Tem diversas preces que os Espíritos nos deixam ali, não como obrigatório ou para seguir, mas alguns modelos de preces para que a gente, em determinadas situações, em diversas situações, que a gente possa se socorrer dessas preces, dessas orientações, desse modelo de prece. E também no item 28, ele fala sobre a ação de graças por um favor obtido. Ele discorre, né, sobre uma prece, nesse caso, da ação de graças de um favor obtido. Ele nos ensina de quanto temos que ser gratos a Deus por tudo o que se nos acontece. Ou seja, Paulo trouxe uma mensagem aqui, e aqui a gente vê que outros espíritos também estão nos trazendo a mesma mensagem, para que nós tenhamos gratidão por absolutamente todas as circunstâncias de nossa vida, apesar das dificuldades, né? Então vamos procurar nos abstrair um pouco das circunstâncias. Então ele diz o seguinte, matei aqui foi sem querer, pensei que fosse um pelinho pendurado, era uma aranhinha bem pequenininha, minúscula, desculpa. Então ele diz o seguinte: é necessário não considerarmos como felizes apenas os acontecimentos importantes, pois os que parecem insignificantes são frequentemente os que mais influem no nosso destino. O homem se esquece facilmente o bem e se lembra mais do que o aflige. Invariavelmente, a gente costuma dar enter nas coisas ruins que nos acontecem no dia a dia. Não sei se isso ocorre com vocês, comigo muitas das vezes ocorre. Se eu fosse pedir aqui para que cada um listasse 10 coisas boas que aconteceram no dia, talvez alguns de nós tivessem dificuldade. E se eu pedisse para listar 10 coisas desagradáveis, talvez fossem mais fáceis da gente lembrar dessas coisas. Muitas das vezes, e talvez por hábito de outrora, a gente ainda costuma dar mais ênfase em nossas vidas das coisas que acontecem que não são ou aparentam não ser tão boas assim, enquanto aquelas coisas que são boas, por serem boas, a gente nem dá nenhum significado para elas. Se diariamente notássemos os benefícios que recebemos sem pedir, ficaríamos muitas vezes admirados de haver recebido tanta coisa que nos esquecemos e nos sentiríamos envergonhados pela nossa ingratidão. Cada noite, elevando a nossa alma a Deus, devemos recordar intimamente os favores que Ele nos concedeu durante o dia e agradecê-los. Isso lembra a mensagem que nos orienta Santo Agostinho na questão 919 e 919A, quando ele diz: conhece-te a ti mesmo. E como é que faz isso? Quando ele fala: faz antes de dormir uma reflexão de todo o seu dia. Passa desde as 6 horas da manhã, a hora que você acordou. Ok, tem alguns que levantam às 8, outros às 10. Então, que seja a partir das 10 horas da manhã, desde que acordou até a hora que vai dormir, tudo o que aconteceu durante a vida, durante o dia. Uma reflexão. Desde manhã, acordou e abriu os olhos. Já agradeceu por ter aberto os olhos e ter enxergado algumas coisas?
Agradeceu por ter acordado? Poderia não ter acordado. Agradeceu por ter conseguido dormir? Tem alguns que têm dificuldade para dormir. Enfim, são tantas. No decorrer aqui a gente vai comentar um pouquinho das coisas, mas são tantas as coisas que a gente deveria agradecer a partir do momento em que acorda. Só que isso invariavelmente nos passa desapercebido. E ele continua: é sobretudo no momento em que experimentamos os benefícios da sua bondade e da sua proteção que espontaneamente devemos testemunhar-lhe a nossa gratidão. Espontaneamente. Os benefícios da sua bondade e da sua proteção, espontaneamente deveríamos testemunhar-lhe a nossa gratidão. Quando a gente ora e fala, livra-me do mal, a gente faz aquilo no automático, né? Será que a gente para pensar aqueles momentos no trânsito, aquelas dificuldades no relacionamento? O que é o mal, né? A que mal a gente está submetido? A quantas coisas nós recebemos o livramento pelos bons espíritos, pelos nossos anjos protetores, pelos nossos guardiões, através da misericórdia e bondade divina. O ato de estar vivo, pela misericórdia divina, para que tenhamos novamente a oportunidade de resgatar aquilo que não fizemos bem feito outrora, ou aquelas situações em que passamos com nota muito baixa. Basta para isso, ele continua, um pensamento que lhe atribua o benefício, sem necessidade de interromper o trabalho. Nós não precisamos, a hora que acontece aquilo, tem que arrumar um quartinho agora, para ir lá, fechar o quarto, ficar no escuro, me postar de joelhos para fazer a prece. Não. Simplesmente faz uma oração. Obrigado, Senhor, por me livrar dessa situação. Obrigado, Senhor, por impedir que eu fizesse tal comentário. Obrigado, Senhor, por me livrar desse pensamento que estava vindo, mas que eu consegui substituir por um pensamento positivo. São coisas muito simples. A gratidão, ela é muito abrangente, mas ela nos traz uma sensação de leveza e de vida muito grande. Os favores de Deus não consistem apenas em benefícios materiais. Devemos igualmente agradecer-lhes as boas ideias, as inspirações felizes que nos são dadas. Quantas ideias boas a gente tem, né? Super inteligentes, eureka! Será que essas ideias são nossas? Será que todas as boas ideias são realmente nossas? Não seriam inspirações, permissões divinas para que aquilo se nos aconteça, para que a gente tenha a possibilidade de colocar em prática algo que vai beneficiar a uma multidão como essa? Como teve a nossa irmã, a dona Elza, quando foi inspirada para que fizesse um centro espírita, que juntamente com outros colaboradores auxiliaram nessa idealização e na execução. Será que agradecemos o suficientemente por estarmos numa casa maravilhosa dessa, com os trabalhadores da casa? Quando a gente chega, está tudo organizado, tudo limpo, com os bons espíritos já preparando essa atmosfera, essa egrégora maravilhosa que a gente obtém quando chega aqui. A gente não se dá conta, né? É tudo normal, né?
É natural. O que é bom, a gente não se atenta, né? Se tivesse tudo bagunçado, a gente fala, poxa vida, ninguém limpou, ninguém cuidou. Quantos trabalhadores são necessários para que isso aconteça? Coisa simples. Mas ter a gratidão por podermos estar aqui, vivos, e aqueles que já desencarnaram também, mas nesse ambiente protegido, para que nós possamos ouvir um pouco mais da doutrina que nos permite tudo isso que é a doutrina dos Espíritos. Enquanto o orgulhoso tudo atribui aos seus próprios méritos e o incrédulo ao acaso, o homem de fé rende graças a Deus e aos bons Espíritos pelo que recebeu. Simples. Se ele tem fé e sabe que há a interferência, por assim dizer, dos bons espíritos e de Deus em absolutamente tudo que se nos acontece, é simplesmente agradecer. E para isso não precisamos fazer vastas orações. Simplesmente, obrigado, Senhor. Já nos conecta com a divindade. Não necessitamos de muitas palavras para isso. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus tudo o que nos acontece de bom é o testemunho natural de um hábito de reconhecimento e de humildade que nos atrai a simpatia dos bons espíritos. Quando alguém pergunta para a gente, como é que você está? O que a gente fala? Eu estou bem, graças a Deus. É uma expressão de espontaneidade. Será que a gente para pensar efetivamente no graças a Deus, que é por causa de Deus que eu estou bem, que é com a permissão de Deus que eu estou bem, ou é simplesmente por um hábito? É um bom hábito, não deixa de ser por agradecer a Deus. Mas será que fazemos isso de forma consciente? Ou poderíamos fazer de forma mais consciente? Aquela questão do sentimento, né, da emanação, da energia que nos conecta com a divindade. Graças a Deus eu estou bem. Mas, ainda que de forma espontânea e ainda sem sentimento, é importante que façamos. Tem uma passagem no capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, que traz para a gente, é uma historinha simples e rápida, que nos mostra muito essa questão do orgulho, da vaidade, da soberba de a ideia é minha, ou daquele homem de fé, né, que fala, puxa vida, obrigado pela inspiração que eu tive. Essa história dá conta de que um sujeito estava perdido no deserto, sem água, sem víveres, sem alimento, no sol escaldante, e já sem forças nenhuma, ele cai ao chão, já praticamente entregue. Num momento de lembranças de Deus, ele faz a súplica a Deus, me ajude, me ajude. E fica no aguardo, mas não aparecem os anjos. Muitas das vezes a gente pede ajuda, né? Fica esperando que Deus se materialize aqui em cima da mesa para nos ajudar. E a forma dele nos auxiliar é através de um amigo, de uma mensagem na televisão, de uma leitura. Tem várias formas, de um pensamento. Ele ali prostrado, Deus me ajuda, eu estou em dificuldades agora. Fica esperando, mas não aparece nenhuma materialização. Mas um bom espírito, um enviado do Senhor, sopra-lhe ao ouvido. Olha, está vendo aquela duna ali? Sobe naquela duna, pega o caminho à direita, que é melhor para você. Ele num ímpeto, num impulso, aí ele se levanta com as últimas forças que tem, sobe aquela duna de areia, segue pelo caminho à direita e avista um oásis, um riacho com água fresca, e sobrevive.
Se for um orgulhoso, um homem orgulhoso, uma soberba, fala: poxa vida, ainda bem que eu tive a ideia de me levantar e de pegar o caminho da direita, não o da esquerda. Como eu sou esperto, por isso que eu sobrevivi. Agora, se for um homem de fé, ele vai agradecer a Deus por tê-lo inspirado a se levantar, porque ele já estava prostrado, se levantar, pegar o caminho e encontrar a água. Então, nessas pequenas coisas que a gente fala que deve se lembrar de agradecer. Agradecer por tudo, porque essas inspirações, nós sabemos que nós estamos rodeados de espíritos. Nosso benfeitor está o tempo todo conosco, nos inspirando. Basta que nós estejamos na frequência dele. Ele está sempre conosco. Mas será que nós estamos sempre com ele? É como aquela história: Deus não nos abandona, Jesus não nos abandona. Será que nós não estamos abandonando? Será que nós estamos criando barreiras ao invés de pontes? E segue uma outra mensagem, esta psicografada por Divaldo Franco, descrita pela benfeitora dele, Joana de Ângeles. E ela diz o seguinte: uma das razões fundamentais para que a gratidão se expresse é o estímulo propiciado pela humildade, ou seja, para ser grato há que ter humildade. Estímulo propiciado pela humildade que faz se compreenda o quanto se recebe, desde o ar que se respira gratuitamente até os nobres fenômenos automáticos do organismo, preservadores da nossa existência. Alguém aqui parou para pensar: estou respirando, vou respirar agora não vou respirar, agora vou respirar, agora não vou respirar. A gente não está pensando nisso, a gente simplesmente respira. Isso é uma dádiva da vida. E esse ar que entra pelas nossas narinas ou pela nossa boca, que chega ao nosso pulmão, sobe para o nosso cérebro, para o nosso coração, bombeia, irradia o sangue por todos os nossos órgãos, que funcionam naturalmente, independente da nossa vontade. É que a gente para pensar nisso? Obrigado, Senhor, pelo meu coração está batendo, pelo ar puro que eu recebo. Quantos irmãos nossos desencarnaram pela falta de ar, pela falta de oxigênio, por um travamento, por conta de uma doença? Aí a gente fala: nossa, o ar pode estar num cilindro e me auxiliar a respirar? Quanto custa um bujão de ar, este que está aqui nessa sala? Nessa percepção da humildade revela-se o sentimento de alegria por tudo quanto é feito por outros, mesmo que sem ter ciência e em favor de benefício dos demais. Como nós citamos aqui inicialmente, esse templo sagrado foi construído a partir da inspiração de alguém. A fruta que nós compramos lá no cestão, alguém plantou, alguém colheu, alguém transportou, alguém colocou ali, para que nós pudéssemos simplesmente ir ali e utilizar. Para fazer a compra basta ir no supermercado. Ah, mas isso é natural. Mas será que a gente agradece por ter tudo isso à nossa disposição? Algo tão simplório? Quando temos a visão materialista, nós não nos damos conta que tudo que existe tem o trabalho, a dedicação e o tempo de alguém. A gente acha que é simplesmente estar ali para a nossa disposição. Mas alguém fez para servir, como diz Jesus lá, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Nós não estamos aqui para ser servidos. Materialmente, pensando, aqueles que talvez não estejam ainda minimamente no nível de espiritualidade que nós estamos, não que estejamos tão desenvolvidos assim, mas tem aqueles irmãos que, por terem dinheiro, por exemplo, chegam num restaurante,
fazem o pedido, recebem a refeição, fazem a refeição, pagam e vão embora, nem sequer se dirige um olhar ao garçom, dizer obrigado então, nem pensar. Como diz aquela humorista, né? Estou pagando. Porque estão pagando, a gente não precisa agradecer as pessoas. Alguém teve a gentileza de abrir a porta, de segurar a porta do elevador, de dar o espaço para que eu pudesse sair na via. Por que não agradecer? De novo, coisa simples, mas alguém está fazendo por nós. Por que não retribuir? Não que seja necessário a retribuição quando a gente faz as coisas para os outros, quando a gente serve aos outros, a gente não precisa necessariamente e nem tem que esperar a troca, né? O que faz a mão direita não tem que saber a mão esquerda. Não temos que fazer esperando a troca. Porque sem esse sentimento de identificação das manifestações gloriosas do existir, a gratulação não vai além da presunção de devolver, de nada ficar se devendo ao outro. Ou seja, se a gente fizer simplesmente pela troca, não, a pessoa me deu um presente. Agora no Natal foi assim, né? Tem até as trocas de presentes ali. Eu dou um presente porque o outro me deu um presente também. Ele me chamou para ir em casa, fez um café para mim, eu tenho que fazer para ele. Vamos simplesmente ser gratos pelas coisas, por aquilo que nos oferecem gratuitamente. Quando se é grato, alcança-se a individuação que liberta para se atingir. No entanto, esse nível, o caminho é longo, atraente, fascinante e muito desafiador. De novo, o fato de nós estarmos aqui na frente, falando isso que a gente está falando, não nos faz absolutamente melhores do que ninguém nessa sala. Talvez até pelo contrário. Como diz, muito será cobrado a quem muito é dado. O fato de nós estarmos estudando talvez há mais tempo do que alguns, o fato de nós termos algum conhecimento, não nos deveria permitir com que façamos ainda tantas arbitrariedades, que cometamos tantas arbitrariedades, mas ainda nos é bastante normal. Lembremos que nós estamos aqui, nesse estágio terreno, para evoluirmos intelectualmente e, isso mesmo, todo mundo em coro, junto, moralmente. Perfeito. É isso mesmo. Esse estágio que nós estamos aqui é exatamente para isso. Porque quando nós voltarmos para a nossa casa, dessa viagem que nós estamos fazendo agora, nós não levaremos absolutamente nada. Porque nada do que dizemos é nosso, isso nos pertence, de fato é nosso. Nós somos usufrutuários. Nós somos usufrutuários de toda essa matéria, inclusive o nosso próprio corpo, que vai ficar aqui no dia em que estiver preparado para fazermos a nossa viagem de volta. Mas como nós dissemos, e como nos ensinou Paulo de Tarso, dar graça em todas as circunstâncias. Mas não é fácil. Nos reveses da vida, como é que a gente vai agradecer? Quando acontece alguma coisa que não estava previsto, que não nos é fácil de aceitar, como é que a gente vai lidar com essa situação? É muito difícil darmos graças diante de situações de reveses da vida. Hoje fazem 31 dias que a minha mãe foi sepultada.
Então, diante de uma situação dessa, dar graças, não tem como, né? É muito difícil. Por mais que estudemos a doutrina, que compreendamos que esse passamento, ele é passageiro, que nós iremos todos nos reencontrarmos, aqueles de afinidade, as famílias espirituais, não é fácil lidar com essa situação. Lidar com essa dor da perda, né, esse sentimento que nos abraça, é muito difícil, realmente é muito difícil. Mas graças à doutrina dos Espíritos, essa maravilhosa oportunidade que nós estamos tendo, e pela misericórdia divina, a gente tem essa compreensão. E se nós não podemos dar graça no caso de uma perda como essa, que em verdade nos últimos 7 meses, como a gente diz, perder, né? Que não é perder, porque não é nosso, mas desencarnaram tanto o meu pai quanto a minha mãe. Então, dar graça numa situação dessa não é tão simples assim. Meu pai desencarnou dia 1º de julho e a minha mãe agora dia 11 de janeiro. Mas eu estou colocando isso porque assim, nós não devemos dar graça por isso, mas a circunstância que aconteceu. Porque nós somos em 6 filhos, a gente normalmente não fala, não conta histórias próprias, né? Até temos essa orientação, mas no caso desse apenas para a gente entender por que Paulo diz que devemos dar graças em todas as circunstâncias. Nós somos em 6 irmãos e cada um mora num canto quase que do mundo, né? E apenas a ausência de uma das minhas irmãs que moram na Inglaterra, nós estávamos todos os 5 irmãos juntos, né? Nós somos de São Paulo, eu sou de São Paulo, minha mãe e os meus pais moravam em São Paulo, juntamente com 2 dos meus irmãos, e a gente foi passar o Ano Novo, Natal e Ano Novo, em Curitiba, na casa de um dos meus irmãos. E a minha mãe ficou doente ali, né? Quer dizer, ela teve um problema. Minha mãe já com 89 anos, completou 89 anos em novembro, e teve um mal e precisou ser internada no dia 26 de dezembro. Mas por que eu falo de dar graça e ter resignação pela situação? Porque diante desse fato, o mundo espiritual trabalhou um monte, pela falta de tempo. Talvez numa outra oportunidade a gente coloque isso, não no sentido de engrandecimento, mas apenas de testemunho de como o mundo espiritual trabalha para que as coisas aconteçam conosco. Então estávamos todos os irmãos lá, com exceção da minha irmã que mora na Inglaterra e não pôde vir. Se eles tivessem ficado em São Paulo, certamente nós não estaríamos juntos. Porque eu tenho um irmão que mora na divisa de São Paulo com o Rio, o outro mora em Curitiba, onde o fato se deu. Nós moramos aqui, eu e minha esposa moramos aqui. Então assim, cada um mora num lugar diferente. Veio também a minha sobrinha, juntamente com, que é neta da minha mãe, juntamente com o bisneto da minha mãe. Então criou-se toda uma situação para que ela desencarnasse com a presença de todos. Então nós devemos dar graça ao mundo espiritual por ter permitido que a situação se desse dessa forma. Não dar graça pelo desencarne. Eu amo minha mãe. Mas compreender que
que mesmo diante das circunstâncias diversas, nós podemos sim encontrar a mão de Deus. Então, o mesmo aconteceu por ocasião da morte do meu pai, do desencarne do meu pai. Então, assim, eu sou uma pessoa muito grata ao mundo espiritual. Então, assim, no dia a dia, nas pequenas ocorrências do nosso dia, aquelas que a gente não percebe a mão de Deus, que a gente possa entender que Ele está em todas as coisas e olhando sempre por nós. Que sejamos mais gratos pela vida. Que assim seja. Aproveitando ainda esses instantes que aqui nós fazemos reunidos, para continuarmos com esta vibração que ora nos envolve e nos aconchegarmos em torno da prece, buscarmos ainda mais o nosso quarto íntimo, a nossa intimidade, para que aí possamos, cada um de nós, como filhos de Deus que somos, cada um na sua linguagem, conversarmos com Deus, para expressar a nossa gratidão pela vida. Agradecer agrada a Deus. Agradecer agrada a Jesus, agrada ao nosso anjo da guarda e a todos aqueles que zelam por nós, pelo nosso sucesso, pelas nossas conquistas espirituais. A gratidão nos coloca na condição de humildes diante de Deus. Modifica as nossas vibrações e permite acesso ao mundo espiritual, aos bons amigos que estão juntos de nós. A prece é esse canal de ligação único com o mundo superior. Todos nós podemos orar. Todos. Basta elevar um pensamento de bem, de bondade, de caridade, e já estamos orando. Por isso a nossa gratidão pela mensagem que recebemos nesta noite e poder, através da prece que o Divino Mestre Jesus nos deixou como exemplo para tantas outras e para todos os momentos, para que pudesse cada um de nós nos socorrermos através dela e poder dizer no fundo das nossas almas: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra
como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoa, por caridade, as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixes, Pai, cair nas tentações do mundo. Livra-nos de todos os males, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. É assim, com o sentimento de muita gratidão, que pedimos a permissão aos bons espíritos para darmos por finalizada a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja. Graças a Deus. Fechado.